Ou muitos especialistas em relação a essa viagem de Nancy Pelosi ali, a partir do momento em que o presidente Joe Biden disse que não concordava com essa viagem, mesmo assim ela foi. A gente sabe que Taiwan também é um grande exportador e fabricante de semicondutores, né? É um componente-chave ali para produção de chips. E os chineses, né, devem deixar de exportar, inclusive, areia natural para Taiwan, né, numa dessas retaliações, né, poucas horas depois do anúncio, o escritório de mineração de Taiwan disse que a suspensão das exportações de areia da China teria um efeito limitado e que a demanda doméstica da ilha por areia chinesa representa menos de 1% nos últimos anos. O que todos esses embrólios econômicos que envolvem ali a partir dessa visita da presidente da Câmara dos Representantes pode significar não só ali para Taiwan, para a China, para o mundo? Eu acho que os embrólios, eu vou ser assim, bem claro, eu acho que não existem, eu acho, grandes embrólios econômicos envolvendo essa visita. Né? A não ser a família da Nancy Pelosi, que tem negócios com empresas taiwanesas, né? Ou seja, eles devem estar muito preocupados com o que vai acontecer a partir de agora, porque a família dela tem negócios com os taiwaneses, ou seja, isso é provado, comprovado, é público e notório nos Estados Unidos que ela e o marido dela têm negócios com Taiwan, né? Então acho que nesse caso quem tem que estar preocupado mais é a família dela do que o mundo e a China e Taiwan em particular, até porque a China exporta cítrico e está cancelando, ou seja, são mais medidas simbólicas do que outra coisa, né? O que nós temos que analisar nesse caso é que Taiwan vem se tornando, por exemplo, no último bastião, vamos dizer assim, da grande influência que os americanos ainda podem exercitar sobre a Ásia, aliás, sobre o Sudeste Asiático, né? Por exemplo, os americanos eles foram praticamente expulsos do Afeganistão, eles não fazem parte da mesa de negociações do pós-Afeganistão, não é? E isso, para mim, não foi uma jogada espontânea, foi calculada no sentido de que, olha, a partir de agora, nós temos que olhar com atenção para o Mar do Sul da China, ou seja, é ali que é o foco de tensão, é o foco por onde o nosso concorrente estratégico é mais vulnerável, até porque até alguns anos atrás a China não tinha uma marinha de guerra capaz de desbloquear os acessos às rotas comerciais que passam pelo Mar do Sul da China, e hoje a China já não tem mais, hoje a China já conta com uma frota capaz de desbloquear o acesso às suas rotas comerciais. Né? E isso, no caso de um país que busca hegemonia marítima naquela região do mundo, em particular, é intolerável. Né? Então, a utilização de Taiwan como um hub de provocações à China é parte desse jogo todo que nós vemos no mundo hoje, como foi, por exemplo, o caso da Ucrânia, em que a Ucrânia foi um hub, por exemplo, que se transformou em um local de experimentação de ações provocativas dos Estados Unidos da OTAN contra a Rússia. Não estou aqui defendendo nenhum conflito, nenhuma guerra, mas estou colocando o fenômeno nos termos que eles devem ser colocados, ou seja, existe uma perturbação da ordem mundial, existe uma transição de hegemonia no mundo hoje, né? E o hegemon internacional ele tem apostado com muita força no caos. Né? Então, interessa aos americanos o caos na Ucrânia, interessa aos americanos um caos no Mar do Sul da China, ou seja, e isso não é uma opinião própria que está dentro da minha cabeça. A história vai demonstrando isso, em que diante da decadência relativa de potências hegemônicas e uma transição hegemônica em curso, existe o chamado caos sistêmico, que é isso que nós estamos vendo no mundo, ou seja, aí vem a questão que mesmo você colocou, né? Qual que é o motivo, o que os americanos ganham, né? Em especial, porque o Biden ele era contra a visita da Nancy Pelosi, mas ele autorizou a visita de Nancy Pelosi, senão ela não poderia ir para lá, né? Então, o que interessa, qual o interesse americano que está por trás disso daí? É os semicondutores? Pode ser. Causar uma instabilidade recorrente à China? Pode ser. Mas eu acho que as perguntas que são feitas, né, por vocês aqui, elas são muito equivocadas. Eu acho que as perguntas são outras que devem ser feitas. Por que os Estados Unidos, por exemplo, têm que manter, por exemplo, hegemonia naval no outro lado do mundo? Né? Imagine vocês se fosse a China com porta-aviões no Golfo do México, por exemplo. E aqui não é defender a China.
Aqui não estou fazendo a defesa da China, estou fazendo a defesa da soberania chinesa, assim como eu defendo a soberania americana. Né? Ou seja, existe alguma coisa de errado, né, nessa história quando nós naturalizamos a presença militar maciça norte-americana no outro lado do mundo. Ou seja, isso é inclusive uma negação do Tratado de Westfália, né, de 1640 e pouco, que define a ordem internacional moderna. Né? Enfim, é um pouco isso, né, a resposta que eu tenho. Ou seja, o problema é muito mais geopolítico e de ordem internacional do que propriamente econômico. Né? Uhum.